Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar de uma coisa que eu ainda não falei aqui no canal, que é Heartstopper. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Como vocês já sabem, eu quase não falei de Heartstopper aqui no canal, mas a gente ainda tem mais coisas pra falar e honestamente eu não canso de falar dessa série porque ela está absolutamente tudo. Se você ainda não assistiu Heartstopper, eu não sei o que você tá esperando, simplesmente vá, corra e assista Heartstopper porque você não vai se arrepender. Antes da gente começar o vídeo, eu estou aqui para indicar uma outra série pra vocês, que é uma série que eu gosto muito, inclusive já fiz vídeo dela aqui no canal, que é a série Desalma, que está no Globoplay. A segunda temporada tá chegando pra gente agora no final de abril e eu tô muito animada. Desalma é uma série brasileira que tem uma vibe de terror assim, mas é muito legal. Ela mistura várias coisas de gerações em uma cidade pequena onde coisas meio estranhas começam a acontecer, então tem investigação, tem mistério, tem momentos mais de tensão assim, rola até um romancezinho, então é tudo aquilo que a gente ama e além de tudo isso é brasileira e é maravilhosa. Então assim, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem a segunda temporada de Desalma, conferirem também a primeira temporada, que é muito boa, e aí a gente vai maratonar juntos a segunda temporada e depois a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente achou, combinado? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas para o futuro de Heartstopper. A série ainda não foi renovada, né, pra segunda temporada, mas eu tenho expectativas altíssimas de que vai ser, mas da última vez que eu falei isso foi Julian Phantoms, então eu não vou nem... Eu vou só viver a minha vida do jeito que dá pra viver e aí a gente vê o que acontece. A Alice Oseman, que é a criadora dos quadrinhos de Heartstopper e inclusive criadora de todo o universo que envolve Heartstopper e os personagens de Heartstopper, né? A gente apelidou carinhosamente de Osemanverso, que é o sobrenome dela. Inclusive eu fiz um vídeo lá no TikTok onde eu falo um pouquinho mais sobre a ordem de leitura do Osemanverso. Então se você tem curiosidade, quer ler outros livros dela sem ser Heartstopper, mas que também tenham personagens de Heartstopper, tem a Tori, tem o Nick, tem o Charlie, então tem outros personagens maravilhosos que eu amo. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês do meu TikTok e aí vocês já podem me seguir inclusive lá, porque eu faço um conteúdo bem legal por lá. Então a Alice Oseman, ela comentou que nos planos dela, o ideal pra adaptar Heartstopper, né, a história que ela tem de Heartstopper, seriam 4 temporadas. Obviamente, eu acho que planos podem mudar, coisas podem mudar, né, mas a gente tem pra primeira temporada, então, o primeiro e o segundo volume, que são um pouco menores. O terceiro volume, que se eu não me engano, é o maior que tem, ele é muito grande, e é dele que a gente vai falar um pouco mais hoje, e o quarto volume, que ele é um pouquinho menor. Além disso, ela ainda está, né, escrevendo e desenhando Heartstopper, então semanalmente ela faz atualizações lá no Tapas. Eu não estou atualizada com o Tapas, porque eu gosto de ler quando chega o volume pronto, né, publicado, mas ela lançou o quarto no ano passado, se eu não me engano, então ainda vai demorar um pouco pra ela lançar, e também, se eu não me engano, ela já disse que Heartstopper vai acabar no 6º volume, então a gente ainda tem uma história aí pra gente contar, né, uma história pra gente ouvir de Heartstopper, e isso daria mais ou menos 4 temporadas na cabeça dela, obviamente com algumas alterações em relação aos quadrinhos que a gente já sabe que aconteceram nessa primeira temporada e que devem se manter acontecendo no futuro da série, mas ainda assim mantendo o esqueleto principal daquilo que a gente já conhece. Além disso, uma coisa que foi muito interessante, a Alice, ela é uma pessoa não tão presente nas redes sociais o tempo inteiro, ela responde os fãs e ela faz muito Q&A nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde ela conta um pouquinho mais sobre planos, responde dúvidas, questões e tudo mais. E eu acho que 2 coisas que ela respondeu que são coisas que eu gostaria de trazer aqui pro nosso vídeo também. A primeira delas é que o Nick e o Charlie, eles são endgame. Eles vão ficar juntos, não existe outra possibilidade. Então, se você é o tipo de pessoa que não gosta, ter esse medo, né, de achar que, sei lá, daqui a 2 temporadas pode acontecer alguma coisa, não vai acontecer. O Nick e o Charlie são uma entidade e eles existem dessa forma e eles vão continuar existindo assim pra sempre, seja nas HQs, seja na série. A ideia da série realmente é contar a história de um casal LGBT que se conheceu na escola e que é endgame, né, que é o casal que vai ficar junto pra sempre depois disso. Obviamente, isso não significa que não tenham altos e baixos na vida do Nick e do Charlie, óbvio, porque senão não teria nem o que você contar durante 4 temporadas, 6 volumes, 2 contos, 8 livros, né? Tipo assim, não tem 8 livros deles, mas enfim, teria o que você contar, mas acho que é importante a gente bater nessa tecla de que eles vão ficar juntos
no final e que esse casal não vai ser alterado. E além de tudo isso, uma coisa que eu achei muito legal e que já é algo que eu quero falar sobre as expectativas para o futuro de Heartstopper. A gente tem o Isaac, que é um personagem que não existe nos quadrinhos, eu já tinha comentado isso com vocês, e ele vem pra substituir o Aled, que o Aled faz parte de um outro livro da Alice Oseman, e ela tinha receio de que, caso esse outro livro fosse escolhido para ser adaptado, isso poderia causar, não uma briga, né, mas poderia ficar esquisito, porque o personagem existiria em Heartstopper, e daí ele existiria na adaptação dele, então, tipo, poderia ser estranho. Ela decidiu tirar esse personagem, e aí ela adicionou o Isaac, que é o amigo do Charlie, que é o nosso book stand, né, da série, e que quase não tem nenhuma fala e que não tem nenhuma história direcionada pra ele. Porém, a Alice respondeu no Twitter recentemente também que uma das coisas que as pessoas falaram assim, eu senti uma vibe muito Ace do Isaac, que no caso seria a romântica e a sexual. E a Alice confirmou e disse que bom que você sentiu essa vibe, porque essa era a intenção. Como a gente sabe, a Alice, ela gosta muito de trazer todo tipo de representatividade pras histórias dela. Eu acho que isso é uma das coisas que é mais legal e mais gostoso das histórias, né? Eu acho que além dela tratar a saúde mental de um jeito muito sincero, muito verdadeiro, muito delicado e muito importante, ela também tem essa representatividade que não soa forçada em momento nenhum e que abre espaço para todo tipo de debate sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, sobre todas as coisas que você imaginar. Então, eu acho que muito dos objetivos da Alice, quando ela cria esse universo e ela traz esses personagens, e eu fico muito emocionada falando isso, então vamos tentar ignorar essa parte, é fazer com que todo mundo consiga se identificar com pelo menos um personagem de Heartstopper. Então, eu achei muito legal, eu assisti a série e eu tive exatamente essa sensação, tipo, de olhar pro Isaac e pensar, seria muito interessante se ele trouxesse essa representatividade pra série e se a história dele fosse um pouco mais desenvolvida na segunda temporada. Em relação a isso, ia ser incrível. E eu acho que realmente existe esse potencial pra esse personagem. A própria Alice já confirmou, então isso é canon. Espero muito que venha isso. Já é uma das coisas que eu mais tô animada pra ver no futuro, né? Heartstopper. Então... enfim, estou muito animada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o volume 3 de Heartstopper. Se você não leu esse volume, vai ter spoilers dele aqui. Se você não quer tomar spoilers, então eu recomendo você pausar o vídeo agora, porque eu vou falar abertamente das coisas que acontecem nesse livro, pra gente poder debater também as possibilidades para a segunda temporada, quando ela for renovada, né? Porque eu acredito que vai ser. Então, no terceiro volume de Heartstopper, o Charlie, o Nick e os amigos deles da escola vão para Paris em uma excursão. Foi uma coisa muito chocante pra mim inicialmente, porque em muitos momentos eu esqueço que eles moram no Reino Unido. E do Reino Unido pra Paris não é tão longe assim. Então não é uma excursão tão absurda assim. Mas mesmo assim, né, pra mim foi um momento assim, um choque de realidade. E aí eles vão pra Paris, rolam várias coisas em Paris, e eu acho que esse momento de Paris é um momento onde a gente sai um pouco do micro, do foco no relacionamento do Nick e do Charlie, e a gente expande esse universo e o universo dos personagens. Obviamente, isso já acontece na série, né? A gente já tem um tempo de tela bem mais dividido no começo da história para os dois outros casais, no caso a Tara e a Darcy e o Tal e a Ellie. A gente não tem tanto espaço para desenvolver questões mais profundas desses personagens, sem ser só aquilo que a gente vê na tela, né? E eu acho que em Paris é um momento onde o Nick, ele já tá mais ok com a sexualidade dele, né? Então, esses dois primeiros volumes e essa primeira temporada são muito sobre essa descoberta do Nick e essa compreensão do Nick e essa necessidade, né? E essa vontade dele de se encontrar em algum lugar. E aí a gente sabe que a temporada termina com ele falando que ele quer contar pras pessoas e que ele quer, né, namorar o Charlie de verdade e que ele gosta do Charlie de um jeito romântico e não só de um jeito de amizade. Então eu acho que ele tá mais pronto pra abraçar esse outro lado dele, e aí obviamente isso vai fazer com que o relacionamento deles se estabilize em um ponto, mas comece a se desestabilizar em outro, porque a partir daí então eles vão começar a conhecer um pouco mais das vulnerabilidades um do outro, e eu acho que essa é uma das partes que eu mais amo em Heartstopper. Inclusive por isso o volume 3 é um dos meus favoritos. Ele bate de frente com o volume 4, mas eu acho que eu gosto ainda mais do 3 porque o 3 ele consegue mesclar momentos mais tristes e tensos com momentos muito felizes e muito divertidos. Eu tenho expectativas muito altas desse volume ser uma segunda temporada, e eu amaria se a temporada fosse inteira eles em Paris, porque tem muita coisa que acontece. Então, primeiro de tudo, a gente tem o primeiro beijo da Ellie e do Tal que acontece no Louvre. Amo, não tem como ser mais icônico do que isso. Tipo assim, é impossível ser mais icônico do que isso. Eu confesso que eu tava muito angustiada no final da primeira temporada, porque eu queria que eles se beijassem, porque eu já não tava aguentando mais essa tensão
tensão e essa cabecice dura deles, assim, nessa teimosia dos dois. E aquele momento que eles estão ali deitados na sala de aula, eles estão se olhando e tal, eu tava, pelo amor de Deus! Eu acho que eu até teria perdoado, porque naquele momento eu estava muito desesperada pra esse casal acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma das grandes características dos dois é que simplesmente todo mundo sabe que eles são apaixonados um pelo outro, mas eles se recusam a ver o que tá bem na frente deles. E Paris é um divisor de águas pros dois, né? Porque é um momento onde eles vão passar muito tempo juntos, onde eles vão estar o tempo inteiro envolto e cercado por casais felizes. Pode ser algo que vai ser muito interessante de ver, e eu quero muito, muito, muito ver esse beijo deles. Meu Deus, quero muito ver. Mas voltando pro Nick e pro Charlie, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? Quando eu falei sobre a temporada, mas a gente tem algumas pequenas dicas de um problema que o Charlie passa, né? Que seria o transtorno alimentar dele. Então o Charlie, ele é um garoto que tem muitas questões, né? Com a saúde mental dele. A saúde mental dele é bastante frágil, principalmente por conta dos traumas e de tudo que ele já passou até então. Aos poucos, o Nick começa a perceber um certo padrão, né? E ele tenta muito ajudar o Charlie. Em Paris, a gente vai ver um pouco mais disso, né? Do Charlie se fechando um pouco em relação a isso, não querendo comer na frente dos outros, tendo vergonha, né, de falar sobre isso, e o Nick, ele vai, da melhor forma possível, tentar apoiar o namorado dele, ao mesmo tempo que eles estão passando por outras questões no relacionamento, sobre o que eles sentem um pelo outro, sobre as dinâmicas, né, de ser um casal, de contar pras pessoas, de se assumir na frente de quem vai saber, quem não sabe. É um momento difícil, é um momento delicado pro Charlie, e é um momento onde o Nick precisa estar lá, e ao mesmo tempo é um momento onde muita pressão, muitas questões complexas vão ser colocadas em cima do Nick. Ele próprio vai se cobrar muito por tudo que acontece, porque ele quer ajudar o Charlie e ele não sabe como, e isso é algo que pesa muito pra ele, ao mesmo tempo que em Paris a gente vai descobrir que o Nick tem uma relação muito complexa com o pai dele e com o irmão dele. Eu acho que isso é uma outra parte da história que eu amo muito, porque a gente sabe que a mãe do Nick, que inclusive, né, Olivia Colman, perfeita, maravilhosa, icônica, nunca errou. Ela é maravilhosa, eu acho que ela é uma das minhas personagens favoritas de Heartstopper, porque, né, ela não é uma pessoa que nasceu sabendo de tudo, e ao mesmo tempo ela se esforça ao máximo o tempo inteiro pra estar presente ali pro filho dela, pra apoiar o filho dela em tudo que ele precisar, né, pra ouvir, escutar, aprender. Então eu acho que ela é um exemplo maravilhoso de pais que aceitam, né, a sexualidade dos filhos sem muito alarde, e eu amo muito isso sobre ela. Eu acho que essa é uma representatividade, uma representação, né, na verdade, muito boa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem outras questões dentro da família do Nick, principalmente com o irmão dele, que é um homofóbico escroto, e em relação ao pai dele ser uma pessoa muito ausente, uma figura ausente na vida do Nick, e obviamente o fato do Nick falar francês. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu particularmente não estou preparada para ver o Kit Connor falando em francês. Eu acho que este vai ser o momento aonde eu vou a óbito. E é isso. Essa viagem de Paris, ela é muito tensa, ela tem dramas mais intensos nesse sentido, e ao mesmo tempo ela tem muitos momentos leves e gostosos. Eles fazem uma festa no quarto e rolam coisas engraçadinhas e divertidas. A gente tem os professores do Charlie, que são um dos meus casais favoritos da série também. Eu amo, porque absolutamente todas as pessoas nessa série, nesses livros, nesses quadrinhos, entendeu? Todas elas são LGBT, então pra mim isso é absolutamente perfeito, inclusive os professores. Eu amo o relacionamento dos professores, então também espero que tenha isso, que isso apareça na série, porque é maravilhoso, tipo assim, são pequenos momentos que são maravilhosos. E ao mesmo tempo, a gente tem também ainda algumas questões com os amigos do Nick, porque o Nick começa a se identificar, obviamente, muito mais com os amigos do Charlie e tudo mais, mas eles tentam ainda criar uma relação com os amigos que não são babacas, que no caso o Harry e o Ben, né? E são amigos que ficam especulando, tipo, mas eles namoram, eles não namoram, então é muito engraçado essa reação dos amigos dele também, que eu acho que pode ser muito legal, também pra mostrar que o Nick não necessariamente precisa abrir mão de um outro lado da vida dele, né? Então ele viveu a vida de um jeito e ele gosta de certas coisas, ele gosta de jogar rugby, ele gosta de estar no time, ele gosta de alguns dos amigos dele que não são babacas homofóbicos, mas ele precisa também encontrar esse equilíbrio entre essas duas coisas, né? Então eu acho que esses são momentos muito interessantes, são debates muito legais que acontecem nos outros volumes de Heartstopper e que eu acho que com certeza teriam um espaço muito grande na segunda temporada. E além disso, eu acho que a gente tem 3 outros personagens que são personagens importantes e são personagens que são difíceis.
Alice. Uma delas é a Imogen. Eu acho que a Imogen, ela pode continuar existindo, né? Eu espero que, assim como o Isaac, ela seja uma personagem que pode ter um desenvolvimento em algum aspecto dentro da história. Obviamente não relacionado romanticamente com o Nick, porque eu acho que a gente já encerrou essa parte. Ela é a representação perfeita daquela pessoa que se diz aliada e não sabe muito bem como agir, né? Então, tipo, ela fala umas coisas meio absurdas e tudo mais, e eu acho que ela pode continuar sendo um alívio cômico nesse sentido, mas eu também ia gostar se a gente tivesse um momento pra explorar um pouco mais essa personagem, porque eu confio muito na Alice, na criação de personagens e na habilidade dela de trazer outros tipos de histórias e outros direcionamentos e outras coisas que podem explorar um outro lado de uma personagem que a gente não conhece direito. E, obviamente, acho que não poderíamos deixar de falar deles, o Harry e o Ben. Os dois são muito babacas, né? Vocês já sabem disso, mas eu acho que a série, apesar de nos quadrinhos eles serem bem menos importantes depois de um certo tempo do que na série, eu acho que eles já estão ali, eles já foram introduzidos, então eu acho que seria interessante manter os dois dentro da narrativa da série, né? Mesmo que eles não fossem ter uma história tão importante, né, por trás, não quero um arco de redenção pro Ben de jeito nenhum, e eu acho que isso nem é uma possibilidade na cabeça da Alice, tipo, de forma nenhuma, mas eu acho que ele é um personagem interessante pra se manter ali, pra ele continuar trazendo desafios ali pra história, né? Pra ele continuar sendo um personagem que pode causar intrigas dentro da história e que às vezes são coisas que a gente não vai necessariamente ter nos quadrinhos, mas a gente pode ter na série, né? Então eu sou muito a favor, isso não tem nada a ver com o fato de que eu sou completamente apaixonada pelo Sebastian, então assim, eu gostaria de continuar vendo o rostinho dele na série, eu juro que não tem a ver com isso, tá? É isso, acho que seria legal, acho que são personagens antagonistas muito interessantes, eu acho que tem o potencial da gente se aprofundar ainda mais nessa relação, né? Do Ben, principalmente, continuar cada vez mais incomodado com a relação do Nick e do Charlie e como é fácil pra eles, sendo que pra ele é difícil. Eu gostaria de ver isso. Acho que é um assunto delicado, né? Mas acho que a Alice saberia também trabalhar isso muito bem e eu tenho certeza que o Basti estaria completamente disposto a fazer isso, porque se existe alguém que odeia o Ben, é ele, né? Então, assim, ele realmente é o reizinho, entendeu? Ninguém acima dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Quero saber quais são os momentos, as cenas, as situações, os personagens que vocês mais querem ver na segunda temporada de Heartstopper, então deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!